Boa noite, Carolina. Boa noite, Areta. Todo mundo que está voltando aí, obrigado por retornarem. Camila Figueiredo, Vitor, né? Eliane. Tudo bom, Eliane? Sábado só para os fortes. Olha, eu vou dar uma dica aqui que vocês não precisam nem anotar. Eu quero que vocês entendam. São duas coisas que normalmente o aluno que está estudando responsabilidade civil, ele memoriza, ele decora e não entende o real alcance, tá bom? Então, na verdade, eu vou fazer aqui desmistificar duas coisas de responsabilidade civil, tá bom? Nunca viu fazer um periscopo de responsabilidade civil? Eu já fiz, sim, eu já fiz. Já fiz até um mini curso de responsabilidade civil. Não sei se está salvo ainda aí, mas foram vários periscopos. E eu também já falei várias vezes de abuso do direito. Quando eu falo de abuso do direito, eu dou um aspecto de responsabilidade civil. Bom, boa noite, pessoal de Volta Redonda, Érica, Eliane, Ana Paula, todo mundo compartilhando. Vamos lá, gente? Vamos lá, dica aqui, ó. Vocês sabem que a responsabilidade civil, ela pode ser dividida em responsabilidade civil subjetiva ou objetiva. Então, a responsabilidade, tanto contratual como extracontratual, ela pode ter uma natureza objetiva e uma natureza subjetiva. Todo mundo lembra disso, né? Pois bem, quais são os elementos da responsabilidade civil? Tenho certeza que todos vocês se recordam. É necessário que haja uma conduta humana, voluntária. Então, vou elencar aqui os elementos da responsabilidade civil. Conduta, culpa, nexo causal e dano. Esses são os 4 elementos da responsabilidade civil. Conduta, culpa, nexo causal e dano. Lembrando que a conduta, ela pode ser comissiva ou omissiva. A conduta pode ser por ação ou por omissão, mas ela deve ser voluntária. Atos reflexos não são conduta para efeitos de responsabilidade civil. Então, se o marido está dormindo ao lado da esposa de noite na cama e ele, no meio de um pesadelo, dá uma cotovelada e arranca 2 dentes e quebra o nariz da sua esposa, ela pode reclamar ali os seus direitos, alegar ali a aplicação da Lei Maria da Penha? Não, porque não houve conduta, foi um ato reflexo, tá certo? Foi um ato reflexo. E aí o que acontece? A conduta ela tem que ser, portanto, humana, voluntária, comissiva ou omissiva. E a conduta deve ser culposa. É o segundo elemento da responsabilidade civil, culpa. Professor, culpa lato sensu, não é isso? Culpa lato sensu. Culpa lato sensu engloba dolo e culpa estrito sensu. Então a conduta pode ser dolosa ou culposa estrito sensu, né? A culpa estrito sensu é a famosa imprudência, negligência ou imperícia, tá certo? Pois bem, então para eu falar em responsabilidade civil, eu tenho que ter uma conduta humana voluntária culposa que cause dano a alguém. Então eu tenho que ter um nexo entre a conduta e o dano. Grande Alain, um abraço a você, ó. Tem que ter um nexo entre a conduta e o dano. Esse dano não é uma probabilidade de dano, é um dano certo, né? Que a gente fala aí em dano moral, dano material. E o dano material pode ser tanto lucros cessantes como dano emergente, tá bom? Mas esses são os 4 elementos: conduta, culpa, nexo causal e dano. Aí olha só o que as pessoas às vezes não prestam atenção. Professor, esses elementos são os elementos da responsabilidade civil subjetiva, né? Da objetiva não. Como assim? Vamos recordar o que é uma responsabilidade civil subjetiva. Responsabilidade civil subjetiva é aquela que se baseia, tem como fundamento a culpa. Essa é a responsabilidade civil subjetiva, em que tem como fundamento a culpa, ou seja, você vai analisar a culpa, vai analisar se a conduta foi imprudente, negligente, ou imperita, ou até dolosa. Agora, quando a gente fala em responsabilidade civil
objetiva, Carla, quando a gente fala em responsabilidade civil objetiva, o fundamento não é a lei apenas, Aureni, tudo bom? Não é apenas a lei, né? Ela vai estar prevista na lei a responsabilidade civil objetiva, mas o fundamento é o risco, é a teoria do risco-proveito, é a teoria do risco administrativo, é o risco. Condutas arriscadas geram o quê? Geram responsabilidade civil objetiva, que deve estar prevista na lei, tá certo? Então, os alunos às vezes confundem. Será que a responsabilidade civil objetiva, que prescinde, atenção, hein? Na responsabilidade civil não é necessário analisar a culpa, ou seja, na prova vai aparecer, ó, prescinde a análise de culpa, não precisa analisar a culpa na responsabilidade civil objetiva. Então eu posso dizer que na responsabilidade civil objetiva não há o elemento culpa, só há conduta, nexo causal e dano? Tá errado, tá errado. Por quê, gente? Os elementos da responsabilidade civil são os mesmos sempre. Conduta, culpa, nexo causal e dano. Mas, professor, você acabou de dizer que na responsabilidade objetiva o fundamento é o risco e não a culpa. Veja o que eu falei. Na responsabilidade civil objetiva, não é necessário analisar se a conduta é culposa, se a conduta do responsável é culposa. Mas não estou dizendo que não há culpa. Olha a diferença. Não é necessário analisar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O artigo 932 do Código Civil, combinado com o artigo 933. Depois dei uma olhada. Artigo 932 e 933. Vai dizer, por exemplo, que o empregador responde objetivamente pelos atos dos seus empregados. Está lá no artigo 932, combinado com o 933. O empregador responde objetivamente pelos atos dos seus empregados? Sim. Então eu tenho um motorista particular. E esse motorista particular, quando estava cumprindo as minhas ordens, ele acabou atropelando uma pessoa na rua. Essa pessoa que foi atropelada e sobreviveu, ela pode entrar com uma ação diretamente contra mim? Eu que estou aqui em casa, que só pedi para o motorista comprar pão, ela pode entrar com uma ação contra mim ou tem que ser contra o motorista? Veja, eu sou o patrão dele. Eu respondo objetivamente pelos seus atos. Tá certo? Agora, eu respondo independentemente de culpa dele? Olha o detalhe. Olha o detalhe aí. Veja, se ficar comprovado que o meu motorista não teve culpa alguma, ele estava dirigindo dentro do limite de velocidade, estava respeitando as normas de trânsito e a vítima do acidente, na verdade, que estava desastrada. Tudo bom, Karen? Um beijo para você. A vítima do acidente que estava desastrada e acabou sendo atropelada quando atravessava a rua. Será que eu posso discutir isso ou eu respondo objetivamente? Olha como às vezes a gente decora algumas coisas, né? Um beijo para você, Karen. Olha, a gente decora às vezes algumas coisas e não percebe. Veja, não é nem questão de culpa exclusiva apenas. Camila, Phelps, grande Phelps, um abraço. O que acontece aqui no caso? Olha só, quando eu falo que o patrão responde objetivamente, é porque eu não preciso analisar a culpa dele na contratação do empregado. Então, eu não posso alegar o seguinte: eu pedi antecedentes criminais, ele era o melhor motorista da cidade, comprovadamente. Ana Paula, um beijo. Olha, ele era o melhor motorista da cidade. Então eu não tenho culpa se ele acabou causando um acidente. Eu posso alegar isso? Não, nesse caso não, porque eu respondo objetivamente. Então, eu não analiso a antiga culpa em elegendo. Grande professor Kleber Barros na área. Um grande abraço para você, meu irmão. Obrigado por compartilhar aí. Olha só, gente.
Na verdade, aqui, essa responsabilização objetiva, ela traz esse avanço. A vítima não precisa comprovar que eu escolhi mal o motorista, basta comprovar que o meu motorista causou um dano. Eu respondo objetivamente. Mas se o motorista nem com culpa agiu, eu não respondo. E aí muitos estão dizendo, porque não há nexo. E de fato, se ele não agiu com culpa, não houve conduta culposa que gerou o dano. Estão entendendo como é que você trabalha isso na prática? A mesma coisa os pais. Os pais respondem pelos atos dos filhos. Mas se você perguntar se o filho fosse maior, ele responderia pelo seu ato? Se a resposta for não, porque ele nem culpa teve, o pai não pode ser responsável. O pai não pode ser responsável. Estão entendendo? Então eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para vocês entenderem isso. Vamos imaginar que uma criança está assistindo aula. Uma criança está assistindo aula e ela de repente sofre uma convulsão porque ela tem epilepsia. E ela estava segurando a caneta dela e quando ela tem o primeiro espasmo, a caneta vai no olho de um coleguinha que estava passando na hora, ali do lado da sua carteira. Olha aí que drama. Furou o olho da outra criança. Veja, os pais respondem objetivamente pelos atos dos filhos? Respondem, mas nesse caso não, porque sequer houve conduta, foi um ato reflexo, foi um espasmo muscular. Então, qual é a responsabilidade objetiva dos pais? É porque os pais não podem alegar que educaram os filhos, que estavam vigiando os filhos. Não se desculpa, não se discute a culpa em vigilando, a culpa em custodiando, não se discute isso, mas se discute sim a culpa. Então, você tem que analisar essa questão com muito cuidado. O Sérgio Cavalieri, ele diz isso no livro de responsabilidade civil. Se o responsável responde objetivamente, mas se o terceiro que causou o dano, ele, se fosse ser responsabilizado, né? Ou melhor dizendo, se o terceiro que causou o dano não seria responsabilizado, não pode o responsável ser responsabilizado. Essa que é a ideia. Então, se o empregado não seria responsabilizado, não pode o patrão ser responsável, só porque a sua responsabilidade é objetiva. E alguém perguntou aí, e nesse caso da escola, se a escola sabia? Veja, é muito complicado aí, né? Como é que você vai fazer? Você vai botar a criança que tem epilepsia num cercadinho, né? É mais difícil você controlar esse tipo de coisa. Entendi o que você falou. Se a escola já sabia das convulsões, a responsabilidade é subjetiva, né? É muita forçação. A não ser se a criança já estava apresentando sintomas ali, já não estava num dia bom, já estava tendo alguns espasmos, a escola deveria ter ligado para os pais para levar para o hospital. Aí se ela se quedou inerte, pode ser uma omissão em razão de uma imprudência ou uma negligência. Aí a responsabilidade seria subjetiva num primeiro plano, né? Porque você pode discutir até uma hipótese de responsabilidade objetiva, mas aqui no caso, quando você entra muito nessa análise, você acabaria discutindo culpa. Tranquilo, gente? Deu para entender isso? A Cláudia, que está sempre presente aí nos meus vídeos, aí botando coraçãozinho. A Karen, que está indo aí, um beijo para você. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui comigo nesse sábado, né? Conversando um pouco sobre direito. Fizemos uma live agora falando sobre estudos, agora sobre direito. Um abraço para o Alan, um abraço para Nara, para o Rafael Dantas, Ana Lúcia Carvalho, Felipe Phelps aí. Tudo bom, Eliane? Gente, um beijo para vocês aí, um ótimo final de semana e vamos lá, hein? Vamos estudar. Vai curtir o carnaval, para quem está estudando para concurso, com moderação, por favor, hein, gente? Com moderação. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima.